Olá, o meu nome é Luan Oliveira Martins e o tema do meu TCC são as taxas de progradação holocênicas no litoral do Paraná e norte de Santa Catarina. O meu orientador foi o Dr. Carlos Conforte Ferreira Guedes e a orientadora foi a Carolina Daniel. O tema que foi estudado foi a região litorânea, que se estende de São Francisco do Sul até Superaqui, que vem sido objeto de estudo em diversos trabalhos geológicos. As pesquisas desenvolvidas nestas áreas tem se concentrado na evolução costeira e na análise das taxas de progradação, abordando aspectos como variações climáticas, nível relativo do mar e mudanças na linha de costa. Tendo em vista isso, os objetivos deste projeto é compilar as informações sobre as taxas de progradação na região e correlacionar com os controles regionais e locais paleoambientais na construção e evolução dos sistemas progradacionais na extensão costeira de São Francisco do Sul até Subracuí durante o Holoceno. E com os objetivos específicos, fazer e pesquisar a revisão bibliográfica sobre essa região, montar um banco de dados das taxas de programações da costa de São Francisco do Sul até Superagui e relacionar com os eventos na, com variações na evolução dos sistemas progradacionais. A metodologia aplicada diante os objetivos é fazer a revisão da literatura para o levantamento de dados e a compilação em uma base informacional, e realizando esse levantamento bibliográfico sobre as taxas de progradação holocênicas do litoral norte de Santa Catarina e paranaense, com a fundamentação dos dados obtidos a partir dos seguintes artigos: de Angulo, de Cano, de Bogo, de Martim, de Souza, de Bosque, Souza e Zular. E os cálculos da taxa de progradação são feitos através da relação entre as datações dos cordões litorâneos. As taxas de progradações holocênicas, tendo em vista que as formações das barreiras costeiras estão diretamente ligadas à variação do nível relativo do mar e ao volume de sedimentos e à energia das marés e das ondas, e partindo desses preceitos, os cordões litorâneos, caracterizados como uma formação linear, como a gente pode observar nessas duas figuras, formam-se a partir de depósitos de areias em tendência paralelamente à linha de costa, sendo importantes indicadores da evolução costeira, ao qual a razão da distância pelas idades indicaria as taxas de progradação. E as taxas de progradação concentram-se pela velocidade que uma linha costeira ou barreira costeira avança para o mar. E a partir de duas datações em um cordão litorâneo ou em dois cordões litorâneos, obtém-se a velocidade dessa progradação. Para caracterizar a região, vamos começar ao sul, por Santa Catarina, e começando a ser estudado em São Francisco do Sul, uma ilha de 280 km², como a gente pode ver nesse mapa ali, com um embasamento de rochas graníticas e gneisses do cinturão costeiro de Ribeira, coberto por depósitos costeiros influenciados por eventos transgressivos e regressivos, caracterizado do Pleistoceno tardio e o Holoceno. No município de Itapoá, ao norte de São Francisco do Sul, e também ao norte da Baía de Babitonga, essa região é uma planície costeira que se estende entre o Oceano Atlântico ao leste e a Serra do Mar ao oeste. Continuando mais ao norte, o litoral paranaense é limitado ao norte pela de Paranaguá e ao sul pelo rio Saíguaçu, que está ao norte de Itapoá de Santa Catarina. Subsequentemente, os municípios de Paraná costeiro são Guaratuba, Matinhos, Pontal do Leste e Pontal do Sul. A formação da planície costeira paranaense ocorreu ao longo do período quaternário e foi resultado de transgressões e regressões marinhas, e que, por sua vez, foram influenciadas por mudanças climáticas e variações no nível relativo do mar. Os cordões litorâneos presentes nessa região podem ser divididos em dois grupos, em Pleistoceno superior e Holoceno. E desde já, os estudos de Angulo mostram um máximo de 7.000 AP até a sua subsequente queda aproximada à atual. Aqui a gente consegue ver os pontos que foram obtidos dessas datações em São Francisco do Sul, Itapoá, Pontal do Paraná e Ilha do Mel. Começando em São Francisco do Sul, eles têm uma certa variabilidade da região central à região mais nordeste. Como a gente pode observar nessa imagem ali, de 3439 AP, a taxa de progressão foi maior. E quando a gente vai mais ao norte, ela começa a diminuir, né? Ela vai de 0,82 e começa a ir ao máximo de 0,15 metros ao ano. Aqui tem uma figura mostrando os cordões litorâneos que foram medidos para conseguir ver essas datações que foram conseguidas e, consequentemente, a cálculo das taxas de progradação de São Francisco do Sul. Continuando mais ao norte, começando um pouco pela Volta Velha,
O trabalho de Bosque 2015 mostrou taxas de propagação de 0,22 até 0,58 metros ao ano, entre 6.694 até 1.235 AP, enquanto as taxas de propagações calculadas a partir do Martim e Souza deram uma propagação maior do que de São Francisco do Sul, de 1,32 a 2,53 metros ao ano, logo ao norte da Baía da Babitonga. Aqui é uma figura para ilustrar o que eu acabei de comentar. Ali é o norte, né, que está em Itapuá. A gente consegue ver o trabalho do Bosque, que mostrou essa taxa de progressão um pouco menor que a de São Francisco do Sul, mas ela faz sentido com o contexto geral que a gente está falando de Santa Catarina. Continuando aqui o projeto, a gente vai para o Paraná. No Pontal do Paraná, Praia do Leste e Ilha do Mel. No Pontal do Paraná, tem esse trabalho do Bogo, que calculou entre dois pontos uma taxa de progressão indo para sudoeste, que deu esse valor bem acelerado, né, de acordo com as análises dele, de 3,8 m ao ano. Se a gente calcular os pontos que ele calculou, realmente dá esse valor mais acelerado, mas no geral, a taxa de progressão dá um pouco mais. É um pouco menos veloz. Aqui é uma figura para ilustrar o que ele calculou ali, a gente consegue ver os dois pontos que ele calculou do 0044 até o 0047, porém o resto dos cálculos de progradação obtiveram esses outros valores entre diversos trabalhos que foram calculados. Aqui a gente consegue ver as taxas de progradações, também, como mostrado na figura anterior, e os cordões litorâneos que foram utilizados para calcular essas taxas. Continuando sobre os resultados aqui, na Ilha do Mel, mostrou essa relação que na região central houve uma taxa de progradação menos acelerada, de 0,73 a 0,8 ao ano, entre 5.904 a 4.539 AP. Enquanto os cálculos das regiões mais distantes, os valores são mais acelerados, de 3,35 a 3, nos períodos de 3.400 até 2.200, como mostrado nessa tabela. Como comentei anteriormente, a gente consegue ver esses resultados que foram obtidos do cálculo. A gente consegue ver ali mais ao norte a taxa de progressão mais lenta. Porém, quando fazemos esse cálculo do parte leste a oeste, mais diretamente, ele é muito maior, né? Ele chega até 3 ali. E naquele ponto IM03 com o IM10, a taxa de progressão também é alta, porém ali mais ao centro ela é um pouco menor mesmo, né? Como eu havia comentado antes. Aqui estão os cordões litorâneos que foram usados para esse cálculo. A gente pode observar eles ali, né? São um pouco diferentes, mas a gente consegue ver no IM07 até o IM09 a taxa de progressão menos acelerada. A partir da investigação de eventos climáticos e das taxas de progradações que foram relacionadas nesse projeto, conseguiu confeccionar esse gráfico. O gráfico 1 foi feito a partir de 44 pontos de datação e conseguiu se relacionar 19 taxas de progradação ao longo do litoral de Santa Catarina e do Paraná. E tendo em mente esse gráfico 2, feito pelo Angulo 2006, as taxas de progradação do Paraná e Ilha do Mel coincidem com a queda após o máximo holocênico, levando a uma interpretação que a costa paranaense pode ter sido mais afetada por conta desse nível relativo do mar. E por volta de 5.000 a 4.500 anos, que a gente consegue ver ali as taxas de progradação em Santa Catarina e São Francisco do Sul e Itapoá, que elas coincidem com um evento megalaio, que ele ocorreu nesse período também e que teve essas mudanças significativas nos padrões de circulação holocênico, que pode ter modificado as taxas de progradação ou ter desacelerado nessa região mesmo ali. Concluindo a apresentação de resultados, as análises dos resultados revelou que, após os cálculos de programação ao longo do Holoceno, mostrou que as taxas de programação têm um crescimento variável em diferentes períodos e podem ser influenciadas por eventos climáticos. E as taxas de programação em Santa Catarina se mostraram menores que as do Paraná, em períodos síncronos, como em São Francisco do Sul, a região norte ou centro, mais ao centro da ilha, mostrou de 0,82 nos períodos de 3.000 anos, enquanto na Baía da Babitonga e no Pontal, os valores chegaram a 1,31 e 2,31 durante o máximo holocênico, enquanto no trabalho de Bosque, que é enquanto nesse trabalho de Bosque, né, que teve essas taxas de progradação nos últimos 2.600 anos de 0,22 a 0,58, mostrando que as taxas de progradação do São Francisco do Sul também podem ter sido menos aceleradas que no Paraná. Enquanto na Praia do Leste, os valores mais representativos seriam de 1,17 até 1,72 no alto do Holoceno. Na Ilha do Mel, as taxas de progradação foram de 0,7 a 0,8 entre 5.904
até 4.539. Ou seja, esse máximo Holoceno afetou as regiões próximas à Baía do Paranaguá, no Pontal do Sul e na Ilha do Mel. E as taxas de variação dos valores são superiores ao do norte do catarinense. Muito obrigado por ouvir minha apresentação e aqui estão minhas referências.